Oi, oi, pessoal, boa noite, muito bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui no Fora do Script, que hoje tem a participação mais que especial do Dr. Alagóis, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alá, muito obrigada pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Como é que eu não ia aceitar, Érica? Vindo de uma profissional como você, competente, além de tudo, né, simpática e ao extremo, como é que eu não ia entrar e aceitar esse convite? Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial. Viu? Inteligência artificial que veio para ficar, que facilita o trabalho das organizações, das empresas, de profissionais autônomos também, que agiliza, confere melhores resultados, mas a gente vai dar uma pincelada que é fundamental na IA. Quando a gente fala aí de campanhas eleitorais, estamos em um ano de eleições, daqui a pouco as campanhas começam, ou melhor, se não já começaram de forma sutil, né, doutor Alá? Mas já começaram as campanhas de forma sutil e é claro que a inteligência artificial vai fazer parte desse processo, a inteligência artificial vai ser aí mecanismo, ferramenta para as campanhas eleitorais. É claro que tudo tem um limite. É bom, né? Realmente é um trabalho vai ser muito utilizado, muito assertivo a inteligência artificial, tem os benefícios, tem as vantagens, agiliza, melhora os resultados, o que já é comprovado, mas tem um outro lado que pode aí deturpar o trabalho, né, de profissionais nas eleições eleitorais, nas campanhas eleitorais. É preciso uma atenção redobrada durante as campanhas. Algumas já começaram e a inteligência artificial realmente vai fazer parte desse combo aí para eleger os candidatos neste ano nas próximas eleições. Não é isso, doutor Alá? Fala um pouco para a gente sobre isso. É a modernidade, é aquela história. Não tem como você nadar contra, né? Primeiro que está aí, né? Desde várias outras eleições, é porque essa se intensificou mais. Está se falando mais de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial não é uma coisa que apareceu agora, né, Érica? É uma coisa que você já tem há algum tempo, né? Tanto que na eleição passada, houve muita utilização de inteligência artificial para se utilizar da forma errada, né? Tem coisas que são feitas de forma boa e tem coisas que são feitas de forma ruim. Aqui, a gente, antes de começar o programa, batíamos o papo justamente a respeito disso. Hoje, você nadar contra a maré, você não querer ter a utilização da inteligência artificial. Então, na eleição passada, você teve muito uso errado através do deepfake. O que é isso? Tem o fake, que todo mundo já sabe que aqui, a gente não precisa nem dizer que fake é mentira, mas o deepfake é a mentira profunda, aquela mentira que tão bem feita, tão elaborada, que leva o eleitor a erro. Que um exemplo a gente pode dizer do que aconteceu na cidade de Camaquã na eleição passada. É bem pertinho da gente aqui, né? Onde se utilizando o deepfake, se falsificou a voz, não teve imagem, mas a voz de um determinado candidato e parecia que era ele mesmo fazendo ali, né, distribuição de cesta básica, compra de voto, e aquilo se jogou na internet, tentou se apurar quem foi de onde veio, se descobriu que veio de um computador lá na Rússia, para você ver que o hacker quando entra e quando quer fazer alguma coisa, né? E aí, como é um especialista, né? Invadir sistemas. E aí, como é que você pune essa pessoa por ter utilizado de um fake para prejudicar a campanha de um determinado candidato? Não tem como você pegar quem criou, mas aquele que disseminou, aquela pessoa que pega aquela informação e também coloca na rede social, ele adere ao crime. Então, doutor, eu quero mergulhar profundo, tá bom, gente, nesse tema, mas é bom deixar claro que a IA, ela é regulamentada, não é isso? Não existe nada ilícito. Não é ilegal, desde sempre, campanha eleitoral, quando você vai colocar alguma coisa que é trucagem, o que é trucagem, que a sua linguagem vai fazer passar, é você pegar um determinado ambiente aqui, tá aqui, fora do script, né? Você colocar, como aqui, a parede é negra, mas você joga cores, aí, ou qualquer outro tipo de coisa diferente aqui, né? Isso aí é trucagem. A trucagem, desde que você avise a outra pessoa que está lá do outro lado, sim, né, o eleitor, que existe um efeito. É uma trucagem, é um efeito, não tem problema nenhum. O problema é quando você faz... Pego você aqui, você tá aí, quieta, olhando para mim, e boto você de outra forma, falando coisas que você não disse, é uma trucagem que induz o eleitor ao erro e pode ocasionar justamente a perda do voto ou o ganho do voto, a depender de como seja utilizado aquilo ali. É uma manipulação, na verdade. Pronto, o termo é esse. A manipulação, e essa manipulação é ilegal, é irregular e a legislação prevê punição severa, porque a punição pode chegar, porque isso é prática de abuso
prática de abuso de poder, porque você está utilizando aí. E a prática de abuso de poder, ela é regulamentada. E por ser regulamentada como crime eleitoral, pode ocasionar com que você até perca o seu mandato eleitoral, por conta justamente de você se utilizar dessa prática abusiva para poder tendencionar a pessoa a fazer com que vote em você. Tudo isso aí, Érica, é possível de você punir. Aí, então, mesmo que a IA seja dita novidade, não é uma novidade mesmo na questão eleitoral. Tanto que, tá aqui, nosso livrozinho, que graças a Deus... Pra gente, eu tenho esse livro, presenteada com esse livro. Manual Prático. Manual Prático para as Eleições Municipais foi um livro que vendeu mais de 1.500 exemplares e esgotou. Tanto que esgotou, nós estamos vendo a questão da segunda edição. Mas nele a gente já trata a respeito da propaganda eleitoral irregular. Tratamos também dessa questão do uso, né, do fake news, e mostramos ali que o Ministério Público Eleitoral está atento e muito atento para quando ocorre esse tipo de crime, ele evitar. E é crime, gente. Não adianta, porque às vezes o problema não é, vamos dizer assim, da nossa geração para menos, né? A turma está mais acostumada com o computador. Agora, da nossa geração para trás, os nossos pais, os nossos avós, não tem esse contato. E eles, como foram criados numa época que você só tinha televisão, e a televisão, você é repórter, sabe disso, você checa, recheca, checa de novo uma notícia antes de você publicar. A veracidade dos fatos, né? Ouve o outro lado. Não, você manipula a informação, solta, e aí usa aquela tática nazista de ficar repetindo uma mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. E aí você acaba acreditando numa coisa que não é verdadeira. Então essa geração mais antiga da gente para trás, e até mesmo a nossa, que tem muita gente da nossa que diz, não, rapaz, mas não é possível, isso aqui é verdade. Acredita. E aí você pergunta, qual é a fonte? Veio de onde? Porque é simples. No jornalismo, o bom jornalismo, você faz justamente dizendo o quê? De onde vem a notícia? Né? Quem é que está por trás da notícia? Que fato é esse? Será que é verdade? Será que não é? Antes de publicar. Infelizmente, né, a turma, os mais novos, ainda sabem separar o que é fake e tal. Eu converso com meus filhos, eles dizem, que nada, mas isso aqui é fake, olha lá, tá vendo? E eu olho assim, eu digo, porque eles já têm essa sensibilidade de não acreditar muito naquilo que está sendo posto ali. Só que a geração da gente para trás, não, né? Já acredita muito, porque foi uma geração que foi formada na frente da televisão, acreditando em tudo aquilo que era colocado ali como se fosse verdade fosse, e não é. Hoje a gente tem que separar o joio do trigo, e é nessa brechazinha aí, pegando justamente dessa geração que ainda é a massa que mais vota, é que acontecem essas fraudes, que eu digo, e a gente pode dizer, fraude com manipulação eleitoral, visando justamente com que uma candidatura venha sobrepor a outra. E aí você tira o quê? A vontade real da população. Você está ludibriando a população através de uma mentira, que o fake é a mentira, para poder fazer acreditando que aquilo ali é possível. Então, tem que ter muita atenção hoje em dia. E vocês da imprensa são muito responsáveis com relação a essa questão. E temos que bater mesmo. E podemos ser vítimas também. Oh, meu Deus. O povo agora fica naquela história, Érica, de querer acabar dizendo que jornalismo, para quê? Universidade de jornalista. Hoje você, com o celular na mão, né, com o computador, você pode produzir liberdade de falar. Você tem liberdade, só que você tem que ter responsabilidade em cima daquilo que você fala. Porque seria muito fácil eu chegar, lhe pichar aqui, não, Érica, não presta, é isso, é aquilo, aquilo outro. Meu Deus, eu posso chegar assim, lhe esculhambar do nada, sem você ter feito absolutamente nada. Aí é onde vem aquela inversão. Uma coisa é liberdade, outra é libertinagem. A libertinagem que vai permitir com que você chegue, esculhambe todo mundo, fale todo mundo e não tenha responsabilidade nenhuma em cima daquilo que você fala. O bom jornalismo, a boa prática de você noticiar um fato, mostrar alguma coisa, tem que ter responsabilidade e ética. E checagem, né? Sempre a checagem, a objetividade dos dois lados, a imparcialidade. Doutor, a gente percebe, quando a gente abre o Instagram, o que mais tem é inteligência artificial nas fotos, até nas fotos em família. É o lado bom da inteligência, né? Você melhorar uma imagem. Sim, mas ali não é você. Por exemplo, eu vejo muito candidato usando e abusando. Eu vi candidato totalmente assim, diferente. Não, careca assim como eu. E o cara com cabelo, né? Assim, ó, você olha ali, e é você aí? O próprio eleitor não reconhece. É esse também, é o outro lado. Mas aí você vai dizer, mas é crime isso aí? Bom, depende, né? Porque
isso aí da trucagem... Algumas situações não são criminosas, mas são imorais, eu acho, né? Beira a imoralidade. Você quer ver que é uma coisa, mas isso não é uma coisa nova, não. Vamos lá, vamos lá. Dom Pedro II, o nosso imperador Dom Pedro II, casou com a imperatriz, né, Teresa, através de uma foto, que antigamente casava assim, né? Mandaram uma foto dela bonita, arrumada. Ele, eita, vou me dar bem. Na hora que a imperatriz desceu, ela era baixinha, manca, e menino, ele olhou a foto, olhou ela, olhou a foto, já estou casado, porque casava por procuração. Então você vê que essa questão de manipulação... Ela já existe, ela é antiga. É antiga. O problema de hoje em dia é que a própria pessoa vê aquilo ali e acredita naquilo ali, que às vezes até ela não, mas eu sou aqui, ó. Quem foi a IA que colocou, como se a IA fosse essa grande artista que melhorasse qualquer pessoa. Você falou da trade, né, que teve lá... Teve uma trade que todo mundo colocou as profissões, né? Todo mundo, chegou lá no chat GPT, né, e tudo, olha, eu sou advogado, eu sou repórter, eu sou médico, e aí realmente colocou ali uma foto com todos os artifícios e tudo que a pessoa utiliza, e se tornou uma brincadeira, mas de fato não era a pessoa ali, né? Era uma caricatura, digamos assim. A imagem que você gostaria de ver as outras pessoas lhe tendo ali. Na verdade agora você se projeta mas naquela... aí uma coisa é a trade, né? Brincadeira que a gente faz, outra coisa é você se utilizar daquilo ali para angariar voto. Aí você vende como se você fosse um homoproduto, né? Tá ali bonitão e tal, cabelo, sem óculos, todo, né, lindão. E aí quando o eleitor olha e diz, oxê, e é você ali mesmo, doutor? E é um problema que vai além da estética, porque tem a questão também da manipulação, de você criar situações que não existem, situações criminosas, colocar o candidato em alguma situação na qual ele não estava, em algum lugar no qual ele não estava, enfim, envolvendo a família. Isso. Inclusive, é sobre isso que eu quero me aprofundar bem, inclusive, como o senhor falou, na verdade, quem cria, né, a IA, muitas vezes não é identificado, mas quem dissemina pode sofrer uma punição. Como é que funciona juridicamente a utilização da inteligência artificial nesse processo de campanha eleitoral, doutor Alá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente costuma dizer, né? O eleitor pode tudo, mas quase tudo. Você não pode ajudar na disseminação de fake news, notícias falsas ou interpretações apenas porque colocou lá para o seu candidato. A responsabilidade vem justamente isso. Primeira coisa que a gente tenta é descobrir quem foi que fez. Quando você tem dificuldade com relação a isso aí, você vai ver alguém que seja ligado ao candidato, né? Um assessor, alguém que tenha soltado também, porque às vezes comete esses vacilos, que o cara, né, chega lá e aí pegou aquilo ali que é contra o outro candidato, aí um assessor, alguém, coordenação da campanha que está lá também dissemina aquilo. Se ele fizer, Érica, é a forma de você chegar e pegar o candidato. Mas quem investiga isso, no caso, é o tribunal, o TRT? Como é que é? Tanto o Ministério Público Eleitoral está ali fazendo as investigações com relação a isso. O TRE, perdão, pessoal, eu falei errado, o TRE. Como cursos leves, como a Justiça Eleitoral. Só que a Justiça Eleitoral não tem tanta gente assim para poder estar vendo. Numa campanha, a investigação, no caso, ela partiria da própria campanha, no caso, da assessoria jurídica da campanha? Você pode entrar com ação. Você tem as ações próprias, que é justamente a AIG e a AIME, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, né, que visa justamente investigar esse tipo de conduta realizado pela outra pessoa. Aí você chega e apresenta as provas, aí tem todo um processo, e se houver condenação por prática de abuso, você vai poder, inclusive, perder até a sua campanha, a sua eleição. A depender da gravidade. A depender da gravidade. Que é um fato como esse mesmo que a gente está colocando aqui, citando exemplarmente, né? Pegou a imagem do cidadão distribuindo cesta básica e por conta daquilo ali teve um impacto negativo na campanha do cidadão. Isso aquilo fez ali com que ele perdesse a eleição, e aí é o quê? Prática de abuso. E essa prática de abuso vai ser investigada, se for determinada ali e houver o vínculo, porque também você tem que criar o liame do vínculo daquele ato com a campanha adversária, porque aí você tem que dizer que foi o adversário. Nesse exemplo que a gente está falando aqui, se isso for provado, é isso que a gente colocou aqui desse exemplo. Alguém da coordenação pegou aquele vídeo e passou para frente. Então, olhe, alguém da campanha estava sabendo, então o candidato sabia. Uma das coisas que a gente sempre conversa, que a gente orienta, né, campanha eleitoral, a gente chega e diz assim... Na assessoria jurídica, aí o pessoal... Para a turma saber. Né, não dá vacilo, gente, não tem um problema. Não faça. Cuidado com esses vídeos. Apareceu, mas apareceu, não fui eu que fiz, sim, mas a partir do momento que você pega aquele vídeo, que você não sabe de onde veio, e você passa para frente, você também está ajudando na questão da disseminação daquele ilícito.
ilícito. Então, você aderiu àquilo ali. Meu doutor, O problema é na esse. sua opinião agora, né, a campanha eleitoral, as eleições de 2026, vai ser uma eleição que vai utilizar muito na inteligência artificial. Você acha que esse artifício da IA para manipulação, ele vai ser muito... Existe esse risco de ser muito utilizado e prejudicar os candidatos, enfim, as pessoas, principalmente quem entrar aí, né, na disputa, realmente, com toda a sede de ganhar, infelizmente, usando caminhos que não são lícitos? Érica, sempre foi utilizado essa questão da manipulação na eleição. Agora a questão é você ser pego ou você não ser pego. E também tem um lado positivo, porque do mesmo jeito, a gente falou até agora do lado negativo, mas o lado positivo de se utilizar a IA, você pode utilizar também de forma benéfica ao candidato, no desde caso. que você não venha justamente a manipular a informação, você não venha a tentar induzir a que o eleitor venha a modificar o seu voto Por conta daquela imagem, né? Daquela trucagem que você fez. Então, você pode utilizar a IA. Não é proibido a utilização da inteligência artificial. O que é proibido é a utilização de fake, da mentira. É você introduzir o fake news na IA. A IA é benéfica, como eu tinha falado no começo, ela agiliza os processos, ela aperfeiçoa o trabalho que já é muito bem feito, né? Sim. Aí nas campanhas eleitorais, enfim, para mostrar as propostas, né, a história de cada candidato, mas uma vez sendo introduzido um fake news com a manipulação, mostrando o candidato, como você falou, da questão das cestas básicas, mostrando o candidato em outro local no qual ele não estaria, isso pode tanto fazer com que ele perca o direito, é isso, de ser candidato, como fazer com que ele perca... que ele nem tem o voto daquele eleitor que muitas vezes admirava ele. Admirava, né? e a pessoa diz, olha, rapaz, eu ia até votar nesse cidadão, mas diante disso aí é um absurdo. E aí você pode ocasionar. E eleição, principalmente eleição municipal, eleição de vereador, que 2 votos decide uma eleição. Em Itabuna já teve candidato aí, ó, eu vou até citar porque é até engraçado. Ricardo Xavier, vereador, acho que é 5º mandato. Primeira vez que ele disputou a eleição aqui para vereador, ele tinha 18 anos. Novinho e tal, empolgado, aí naquela história de, né, uma campanha bonita que ele fez, e aí a avó dele já, né, com mais de 80 anos, dizendo, meu netinho, me leve para votar, eu quero votar em você. Não, minha avó, não precisa, né, você trabalha, é um transtorno para a senhora, minha campanha tá boa, tá tudo legal, não se preocupe, mas eu queria, sim, mas só o apoio, só eu saber que a senhora tá junto aí e tal, para mim é maravilhoso. Sim. Abriu-se as urnas, Ricardo empata o número de votos com outro vereador, ele com 18, o outro com 50. Quem vai, critério de desempate é a idade. Passou-se 4 anos, ele candidato a vereador de novo, aí diz, bora minha avó, bora votar, venha para parar, e periquito, todo mundo. A eleição mais disputada que existe é a de vereador. Então, você numa trucagem como essa aí, você se utilizando da inteligência artificial com o fake, vai impulsionar, vai fazer com que alguém deixe de ganhar a eleição mesmo, por 1 voto, por 2 votos, por meio voto, que se fosse possível, também ganha-se ou perde-se uma eleição. Agora, doutor, logo eu fico observando, fora quando é uma manipulação bem desonrosa, né, assim, para a família, para os filhos, né, principalmente quando é uma coisa grave, aí é bastante complicado. Rapaz, né? é aquela história, tem gente que não cuidado, tem gente que realmente que não tem escrúpulos, então os hackers mete a aí família, não tem, porque a pessoa, o contexto que a pessoa nem... A pessoa quer causar, quer os hates, né, que tal. Eu quero causar na internet, e para você causar na internet, você vai fazer o quê? Vai criar coisas nocivas mesmo, de inventar, fulano é ladrão, olha aqui, aí mostra o cidadão até fazendo algo que não deve, os casos das cestas básicas, que a gente cita muito cesta básica, porque acontece muito, né, de você chegar e ter, aí o pessoal filma, né, e aí você vai checar, quando você vai ver, a imagem não é aquilo que estava ali, então você tem que ver todo um contexto da história, porque até mesmo pode ter tido uma distribuição, o prefeito não distribui cesta. Houve ou não houve, no caso de distribuição nessa época? Não, é isso. Prefeito que deu distribuição na época permitida, tá lá. Só que aí mudam o contexto, botam outra coisa e diz que foi na época que não era a permitida. Por exemplo, Semana Santa, não se faz distribuição, né, dos peixes, né? Aí ele chega, pega aquela imagem e joga como se fosse em outro período, vedado pela legislação. Aí daqui que você diga que Chico não é Francisco, você já perdeu ali quantos votos com relação àquela mentira. E fora o tempo que você perdeu, que você podia
está pedindo voto, você teve que ir para se explicar de uma coisa que você não fez. Então, tudo isso aí, estratégia negativa de uma campanha. Campanha eleitoral não é para amador, Érica. Não é, não. E a gente tem que ter atenção. Muito cuidado e muita atenção. Quando eu converso mesmo, estou na coordenação de campanha, quando a gente faz, a gente chega e diz ao pessoal, olha, vamos ter calma, vamos ver. E todo esse material que é feito, tanto que eu parei de fazer campanha onde tem televisão, né? Por quê? Porque você não tem vida. Não, você não tem vida. Todo dia você tem alguma coisinha. Nas cidades menores, que é só o rádio, você ainda dá para... Mas quando você tem televisão, você tem rádio, você pega aqui... Eu fiz 2 campanhas aqui em Itabuna. É porque a agenda é mais extensa, realmente. Ave Maria. A agenda é bem mais extensa. Não, eu não mais nunca em minha vida, que eu caí na besteira. Fiz uma vez uma campanha aqui em Vitória da Conquista ao mesmo tempo, para coordenar, para poder ver. E cuidou, porque lá você divide ainda, né? Tem a turma que vai cuidar apenas das ações, verificar o que o outro está fazendo, e você fica cuidando da televisão. Eu disse, não, a televisão vai ser fácil. Qual é fácil o quê? Você tem que ver a peça, ver a dos outros, preparar a peça, ataca, defende e olha, por quê? Porque é uma guerra. E principalmente quando tem aquele debate, né? E tudo tem que ser todo mundo. A preparação do debate, você... O advogado tem que estar presente, né? Porque se tiver qualquer injúria, qualquer coisa tem que estar presente. Rapaz, Olha só, pessoal, nós estamos ao vivo, tá bom? Aqui com o Fora do Script sobre inteligência artificial e a utilização aí da IA nas campanhas eleitorais que já se aproximam. Algumas já estão começando de forma sutil, mas já estão começando. Tem algumas pessoas seguindo aqui, tá bom? O nosso podcast. Eu quero agradecer a Edna Arouca, que sempre participa com perguntas. Ela está perguntando qual é a pena, doutor Alá, para esse tipo de crime, né? Assim, a IA, deixando bem claro que não é um crime, é benéfica, né? Pode ser muito bem utilizada, mas quando existe uma manipulação, uma fake news no entorno aí da inteligência artificial, qual pena prevista para quem comete esse tipo de crime? Vamos nessa. É aquela história, vai depender. Porque você vai ter que ver, primeiro, é aquela história, porque falar de pena a gente tem que falar de forma subjetiva mesmo, não é objetiva. Vai depender. Foi o quê? Foi uma coisa que foi esporádica, uma coisa que foi distante da eleição ou próxima da eleição. Agora mesmo muito se fala dessa questão de Lula, o desfile das escolas de samba. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É distante ou é perto da eleição? Aquilo ali tem o ato, tem o condão de modificar o resultado da eleição ou não. Se fosse uma coisa que seria aqui, se fosse algo que fosse do lado da eleição, próximo à eleição, tem esse condão de poder, né, modificar o resultado. Certo. Se é distante ou não é. Então, é nisso que o juiz vai gradar a pena. Nas minúcias. O que pode acontecer? Você pode ser condenado tanto ao pagamento de multa, você pode também ficar inelegível e perder o seu mandato caso você ganhe. Depende. Agora, via de regra, porque é justamente essa questão da prática de abuso de poder. Então, olha, nesse livro aqui do doutor Alá, que é o Manual Prático para as Eleições, né, Municipais, embora agora nós vamos, né, estamos aí a caminho das eleições presidenciais, mas no fato, as eleições, os candidatos, né, os assessores, a assessoria jurídica também precisam obedecer o prazo de um determinado momento, período, para que se comece a eleição. Passando disso, já configura irregularidade, né? Hoje a irregularidade... Aqui no manual tem isso, né, doutor? Porque hoje a irregularidade... Quando já podem acontecer as manifestações? Agora, nós estamos num período que se chama pré-campanha. A campanha em si só são 30 dias. Você diz, é só 30 dias, meu Deus, mas que 30 dias, viu? 30 dias que é a eternidade para quem trabalha. Parece que não acaba nunca, não chega nunca. Mas hoje, aí por conta da diminuição, para dizer que a campanha vai ficar mais barata, se criou essa figura da pré-campanha. Quando começa a pré-campanha? A eleição foi o quê? Há 4 anos atrás quase, né? Sim. Terminou antes, né, proclamou o resultado, já começou a pré-campanha no outro dia, que já começa ali os atos de campanha. Mas no caso, a inteligência artificial, ela já pode ser utilizada? Não foi utilizada, não? Foi? Né? Você não viu, não? Quantas chargezinhas você vê aí de Lula, né? Paz e amor, Bolsonaro, um abraçado com o outro, até se beijando, dançando. Isso desde lá atrás. Tudo isso aí é peça de campanha eleitoral, sim. De forma sutil,
sutil, mas já é uma peça de campanha eleitoral. Vai internalizando, tanto é que você está vendo aí quem são os ditos candidatos que vão estar disputando essa próxima eleição. Lula e Bolsonaro de novo. O Bolsonaro, né, que a grife, vai o filho, não pode ele porque está preso, botou o Flávio, mas é Bolsonaro do mesmo jeito. E vão bater nessa questão do Bolsonaro. Tanto que você está vendo aí, outros candidatos até tentaram furar essa bolha aí, né? O Ronaldo Caiado tentou, né? O Ratinho Júnior tentou, o Tarcísio de Freitas tentou, mas não conseguiram furar. Por quê? Porque já existe uma coisa que começou desde quando foi proclamado, não estou nem dizendo da posse não, quando foi proclamado o resultado. Quando foi proclamado o resultado, o que é que aconteceu? A primeira coisa, a mobilização em cima de um fake news de que se você fosse para a porta dos quartéis militares, né, teria uma intervenção, não era um golpe de Estado, uma intervenção militar por conta da fraude nas urnas. Isso foi criado e a turma se mobilizou e foi para a porta dos quartéis. Isso aí não é um ato de campanha, não é ainda a questão. É isso. E isso se arrastou esses últimos 4 anos. Não houve uma pacificação em relação a isso. E a tendência é que da mesma forma continue. Vamos vir para a nossa realidade aqui de Itabuna, né? Augusto Castro ganhou a eleição, ganhou bem, ganhou no primeiro turno. Né? Se fosse um primeiro turno em Itabuna, eu já dizia, ganhou no primeiro turno. Uma diferença de 37 mil votos, muito foi voto, diferença grande. Muito voto, mas mesmo assim você viu que dali já saiu a oposição, já saíram candidatos que estão se colocando agora como pré-candidatos a deputado, para poder já pensar na eleição de 28. A eleição agora que nós temos em 26 é um prelúdio da eleição de 28. Não tem para onde correr. E você está vendo muita gente aí se colocando o nome, não para vencer a eleição, mas para saber se o eleitorado se existe, deixar o nome, manter o nome, o que é também pré-campanha. Então, né, voltando à pergunta, né, da Edna, é isso, com relação a isso aí. Edna, uma pena para esse tipo de crime aí, usando a IA para manipular as pessoas. Apenas são várias, é isso. Vai desde a multa e pode chegar até a perda do mandato eletivo. Então, agora, já que você falou de candidato, é inevitável a gente falar desse último episódio, que realmente foi motivo aí de muita discussão, dividiu opiniões em todo o país, que foi o desfile da Escola de Samba, que homenageou, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma homenagem. A gente percebeu que até a primeira-dama acabou não desfilando, ficou na retaguarda com ele. Por orientação do jurídico, porque... Exatamente. Na verdade, as informações que nós obtivemos é que eles estavam cobertos juridicamente, que não havia nenhum problema, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos internautas, para quem está aí do outro lado, assistindo, acompanhando a nossa audiência aí do Fora do Script, até que ponto isso pode, de fato, aquele ato, a gente sabe que foi uma homenagem, né, a uma figura pública, mas foi uma movimentação eleitoreira, na sua opinião? Até que ponto foi, não foi? Enfim, conversar um pouco sobre isso. Érica, não tem como não falar dessa homenagem. Eu costumo, quando a gente está coordenando uma campanha, você ouve cada absurdo de atos de campanha, de coisas que querem fazer lá, que o marqueteiro é uma pessoa, não é desse planeta. E aí tem que ter alguém para dar freio. E normalmente o cara chato é o jurídico, porque a gente sabe o que vai ter que defender na frente e a gente sabe qual é o posicionamento da coisa. Então, em determinados fatos, eu viro para o candidato e digo assim, tá bom, você quer fazer, né? Você sabe que isso aí é ilegal. Agora, você acha que isso aí é determinante para que você ganhe a eleição? Se for determinante para que você ganhe a eleição, vamos, mesmo eu entendendo que é ilegal, que é irregular, nós vamos tentar fazer de uma forma que tenha o menor dano possível da campanha, que veja e vire uma multa eleitoral e não um pedido de cassação ou de quebra do registro. E aí eu vou para outro exemplo. Quer ver um exemplo? Aconteceu em sua terra ali, Ilhéus. Um beijo, um abraço aí para os meus conterrâneos de Ilhéus, minha terrinha linda. Adélia, candidata a prefeita. Não era conhecida, é conhecida no mundo acadêmico, conhecido de alguns setores. Foi reitora da UESC, mas né? O povão de Deus não sabia quem era a Adélia. A Adélia lá patinando com 2% na pesquisa. Se coloca como candidata. Ela resolve fazer o que lá em Ilhéus? Uma carreata. E podia fazer carreata, né? Naquele período ali não era permitido, porque nós estávamos na pré-campanha e não na campanha. Ela fez a carreata, né? E aí, né? Assumiu um erro, porque ela
não assumiu o erro, né? Assumiu a possibilidade de vir a ter algum tipo de problema, né? Fez a carreata. Ilhéus, a partir daquele momento, tomou conhecimento da existência de Adélia como candidata. Então, é aquela história, ela estava com 2%. Depois da carreata, ela foi para 15%. Né? Valeu o risco, até porque era fora de período eleitoral. O que é que iria acontecer ali? Prática de abuso de poder, não deu para desclassificar disso aí. Por quê? Prática de abuso de poder, houve dinheiro público colocado? Não. Foram amigos que se juntaram e foram receber a Adélia no aeroporto. Se criou a narrativa. E em cima dessa narrativa criada, né, fez com que uma carreata gigantesca acontecesse. Não houve prática de abuso de poder aquilo ali. Ela pagou apenas uma multa eleitoral. O valor não me lembro, mas valeu a pena? Valeu. Então, eleição é risco calculado. Então, foi uma coisa que naquele momento ali se tomou a precaução legal para poder fazer com que menos dano houvesse. Você fala em relação ao desfile? Não. Em relação a Adélia. Em relação ao desfile, eu também ali não faria. Por quê? Porque... Mas eles estavam cobertos, né, juridicamente? Não é nem coberto, vai ser questionado. Não, questionado foi, não. Na verdade, antes da escola desfilar, ela já estava sendo questionada. Mas aí que tá, censura prévia, mas a ministra Carmen Lúcia foi correta. Censura prévia nós não temos como fazer. A gente não viu o que vai ser feito, porque o que é que caracteriza a propaganda eleitoral antecipada? Pedido explícito ou implícito de voto. O que não houve exposição de nenhum número, não houve nenhum tipo de jingle. Essas coisinhas aí, né? Mas, mesmo assim, ela mesmo, o voto dela foi maravilhoso, que ela fala, olha, você tá ali na praia, você tá vendo o mar, tá tudo lindo, maravilhoso. Aí você vê um pântano ali do lado, com areia movediça. Você sai do mar, lindo, maravilhoso, terreno seco, firme, e vai para a areia movediça, pode acontecer você morrer ali. Foi o que pode acontecer, não o que vai acontecer. Até porque eu entendo, aí vai aquela outra história. É um fato, por que eu não faria, Érica? Eu orientaria, não precisa, não tem necessidade. Nós estamos em fevereiro, a eleição é em outubro. O povo vai fixar isso aí e teve determinadas coisas ali que foram utilizadas, foi massificada. Lula, hoje, aí vamos falar de estratégia política, aqui eu não vou nem... ele tem que conquistar o quê? O voto da esquerda, ele já tem. Ele tem que conquistar e abrir para o quê? Para o centro e um pouco do centro-direita, né? Que pode não querer ser o voto do bolsonarismo. Porque aquele voto da direita, extrema-direita, ele não vai ter nunca. Ele não vai ter nunca. Então, se ele já tem um nicho de mercado dele, eles vão colocar assim desse jeito, e ele tem que partir para o centro, para que é que ele precisaria fazer? Ele poderia até ter feito o das escolas de samba e tal, mas de forma mais leve, e não com aquele negócio da família em conserva, que não caiu bem. Eu entendi, né, que aquilo ali era para falar da hipocrisia de algumas pessoas que fazem aquela coisa linda, né, todo mundo arrumadinho, mas dentro é podre, é pedofilia, é não sei o que, isso e aquilo outro. Mesmo porque foram vários grupos na conserva, não foram só os evangélicos, foram vários grupos que estavam na conserva, naquela ala. Mas tomaram para ele aquilo ali, e uma coisa que seria até positiva se transformou em negativa, e afastou a possibilidade daquele eleitorado, que é esse eleitorado evangélico, que ele tem que, né, estava tentando se aproximar, estava tentando vir. Então, eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra. Está perdendo agora muito tempo para se explicar uma coisa que não tinha necessidade. Para reverter o caso. Não, até para se explicar, porque teve gente mesmo, porque eu estou vendo de gente mais de PT, mais da esquerda, para, né, justificar, não, gente, mas a ideia não era essa, de atacar isso. Então, uma coisa que você tem que justificar demais, não presta. Pois agora, imagine você com a IA, né? Voltando aqui para a IA. Foi, na verdade, algo... Não já criaram a IA, o desfile ao contrário, nós temos a Lula como ladrão, como não sei o quê, dizendo, o verdadeiro desfile, e aquilo ali pode ocasionar... Uma distorção que já começou. É isso. Gente, é complicado, é um mundo novo que nós estamos vivendo, mas um mundo novo com as regras antigas.
É por isso que eu digo. Mas que exige cautela, de qualquer forma. Tem que ter cautela, tudo na vida. Com base nessa cautela, eu queria até que o senhor explicasse melhor. Por exemplo, as pessoas que trabalham em campanhas eleitorais, eu puxo até para nós, comunicadores, jornalistas, tem assessoria jurídica, a equipe toda precisa ter uma atenção redobrada agora nas campanhas por conta da IA, porque pode realmente haver uma manipulação, não uma manipulação simples de como você falou, de uma pessoa mudar a fisionomia, porque isso é o mínimo, mas uma manipulação grave, desonrosa, que seja por figura injúria, que pode prejudicar o candidato. Sim. Para desfazer isso e reverter isso é muito difícil. Então, as equipes profissional precisam ter cuidado, né? E o profissional que fica com isso, é por isso que eu falo, né? Eu vou puxar agora a brasa para minha sardinha. Logo, porque agora esgotou. Mas está saindo a segunda edição. Isso aqui foi feito, Érica, justamente que é um manual prático. Tem casos aqui práticos com relação a isso aí, de propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, quando pode, e principalmente essa questão que nós estamos vivendo agora da pré-campanha, que muita gente fica assim, rapaz, e o que é que eu posso agora? Eu não posso divulgar o meu nome? Pode. Você não pode ter pedido explícito ou implícito de voto. Sim. E o que é o implícito? Porque o implícito é subjetivo. Aquela história de estou com Érica, esse daí é um pedido subliminar de voto, já tem decisão nesse sentido. Porque eu estou com Érica para quê? Fica subentendido que tá com você para eleição. Não é para jogar bola, não é para jogar baralho, não é para bater papo. Sim. Estou com Érica. Então, essas coisinhas aí que você tem que ter cuidado nesse momento da pré-campanha. Outra coisa que a gente já está vendo aí, já está começando a ter enquete. Não existe enquete. Em ano eleitoral, nós já estamos no ano eleitoral, qualquer tipo de contagem, de apuração, de tendência, de vontade popular é considerado pesquisa. E toda e qualquer pesquisa tem que ser registrada, porque tem que ter a metodologia que está sendo utilizada ali. Porque tanto eu como a outra pessoa aí pode contestar uma pesquisa feita justamente por base na metodologia. Uma enquete não tem metodologia nenhuma. Você pega, pode botar até os robozinhos para votar ali. Fulano ganhou lá, como como deixou de estar. Então, esse tipo de coisa, o ano começou a partir... até 31 de dezembro, era possível você fazer enquete e pesquisa sem registro no TSE. Virou o ano, 1º de janeiro em diante, toda e qualquer pesquisa para ser divulgada só através de registro. E se você divulgar uma pesquisa não registrada, a pancada começa de R$20 mil para quem divulga e para quem faz a pesquisa não registrada. Então, voltando a falar aqui da inteligência artificial, eu já trabalhei algumas campanhas e assim, num período em que a inteligência artificial não era utilizada, mesmo assim tinham as manipulações e para desfazer era difícil. Nesta campanha, atenção, ela vai ter que ser redobrada, vai ter que ser ainda maior. Na sua opinião, tem como reverter, na verdade, assim, alguma publicação, algum trabalho utilizando a IA de forma desonrosa, de forma que prejudica o candidato, de forma que coloca o candidato em uma situação que não existe? É fácil, né, reverter isso em um tempo hábil aí das eleições, sem que prejudique a imagem dele, sem que ele perca os votos dos eleitores que o admiram? Como é que é, Tualá? Não é fácil. Você sabe, uma mentira para você mostrar a verdade é complicado. Não é à toa que tem aquela prática nazista de dizer que uma mentira repetida 1000 vezes acaba se transformando numa verdade. E não é brincadeira mesmo, não. Porque você chega e coloca uma coisa, ainda mais se for, até usando IA, como a gente já viu, né? William Bonner aparece e diz, olhe, a Érica não presta. Boa noite. Rapaz, não, para você desfazer, dizer, não foi o William Bonner, não. Mesmo porque a voz é idêntica, a gente tem que, né, a voz é idêntica, a fisionomia, o jeito é muito parecido. E aí? Olha o prejuízo já feito. Aí você vai procurar punir quem foi. Se um troço desse acontece, vamos voltar para Itabuna, campanha eleitoral. Quando o capitão Fábio foi candidato a prefeito aqui de Itabuna, ele renunciou no último dia possível. Sabe para quê? Para aparecer na televisão e não dá tempo. No último dia de campanha na TV, foi que ele fez ali o anúncio da renúncia, para pegar todo mundo ali de calça curta naquele negócio. Só que pensaram uma coisa e o povo entendeu outra. Chamou o Fábio de covarde, tirou os votos lá, e a Jussara, a mulher de Geraldo, perdeu a eleição e Azevedo foi eleito com uma das margens maiores que já teve numa eleição daqui de Itabuna. Eu acho que só Augusto agora conseguiu repetir a quantidade de votos que o Azevedo teve naquela eleição, justamente por conta disso. Então, até mesmo um fake news ou criar uma forçação de barra, o povo, quando entende e percebe,
o tiro pode sair pela culatra. Por isso que a gente volta para o caso da escola de samba. Eu não achei que foi uma boa coisa Lula ter feito aquilo ali. Eu acho que serviu justamente o contrário. Por quê? Porque o eleitorado dele não mudou o voto. E o voto que poderia mudar por conta daquilo ali que estava acontecendo, não aconteceu, não virou. Então ele vai ter que se redobrar agora para tentar entrar nesse voto evangélico e outro que se sentiu ofendido por conta do que viu na avenida. Por um outro lado, vamos enaltecer a inteligência artificial, né, os publicitários, os marqueteiros, as equipes de campanha que souberem fazer bom uso, vão fazer um trabalho excelente, né? Isso com a IA, de campanha, enaltecendo os candidatos. O artista não tem nada melhor do que ter as ferramentas. pessoas, os eleitores que estão em casa, que estão indecisos, que querem decidir de forma saudável, realmente vão ajudar nesse sentido. Que bom que temos a IA para essa função, que essa é a função da IA. Porque a gente só falou do lado negro, né? Do lado negro. Vamos falar do lado bom. A IA realmente vai ser uma mão na roda nesse processo que é tão importante, né? A escolha de deputados federais, estaduais, senadores, presidente. Não, nós vamos ter uma eleição agora que vão ser o quê? São 2 senadores que vão ser escolhidos, né? Já começou o presidente, né? 2 senadores, governador, né? Deputado estadual, deputado federal, né? Você vai ter aí justamente, são 6 votos. Vai ser uma eleição que vai ser mais longa até. E ainda tem alguém que defende que você tenha uma eleição geral, Érica. Não tem como. Você tem temas nacionais que você discute, que é essa eleição que nós temos aí. E tem eleição municipal, que são temas locais, que são diferentes. Fora que, imagine, né? Toda grande democracia do mundo tem eleição de 2 em 2 anos. Aí o pessoal, os políticos estão inventando aí uma falácia, porque falácia é um nome bonito que você deu para mentira. Uma falácia, uma mentira, né? De que você vai ter economia na eleição se você fizer uma eleição geral, uma apenas eleição, que o povo cansa de eleição. O povo não cansa de eleição. Nos Estados Unidos você tem eleição de 2 anos, de 2 em 2 anos, né? Você tem na Argentina aqui do lado a eleição de 2 em 2 anos, você tem na França eleição de 2 em 2 anos, nas grandes democracias do mundo, né? Onde você não tem eleição é nas ditaduras, onde você não tem eleição são naquelas nos buracos fétidos que você tem aí do mundo, onde você está dissonante da questão democrática, de ouvir o povo, né? E aí vem, por que eu digo que é uma falácia, que é uma mentira, que vai diminuir o custo da eleição? Porque numa eleição, a nossa eleição hoje está custada bilhões, né? A nossa eleição. Só que nossa eleição, nós copiamos um modelo que não é um modelo, por exemplo, que as grandes democracias do mundo utilizam, que é desse do financiamento público. Você fica, às vezes, achando que apenas no Brasil você tem financiamento público. Não. Na Alemanha você também tem financiamento público, que é para evitar que aconteça como aconteceu aqui no Brasil, das Odebrecht da vida, vir lá e botar dinheiro na sua campanha e depois ter que ter um contrato para ela, que era o que estava acontecendo aqui. Então, para evitar esse tipo de coisa, foi criado no Brasil o financiamento público da eleição. Só que aqui o financiamento é 100% público. Não tem dinheiro nenhum privado. E aí é que está a questão que difere do fato que acontece na Alemanha, onde você tem o financiamento 100% público, mas com dinheiro privado. Como isso acontece lá? Podem me perguntar. Porque lá os partidos diferentes daqui são orgânicos. O que é isso? O partido não é criado e não vive apenas no momento da eleição, do período eleitoral. Ele vive ali os 4 anos entre uma eleição e outra. Você tem reuniões do partido, você tem gente ali do partido. E lá como é que funciona? Cada dinheiro, cada euro, né? Lá é euro, cada 1 euro que eu, filiado do partido, der ali para o partido, o governo dá a contrapartida, que é diferente daqui. Aqui não. Você tem que eleger deputado, a quantidade de deputados que você tem é que você vai receber um dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Não funciona, porque aí você justamente faz com que o partido não seja orgânico, só se organize às vésperas da eleição para eleger pessoas que não têm nada de nada com aquele partido ali, de identificação com o partido, para poder estar ali porque querem apenas utilizar-se da legenda para se eleger. Aqui em Itabuna mesmo agora está tendo confusão aí entre candidato e partido por conta justamente de dizer que se utilizou da legenda para ser eleito e depois abandonou o partido. Então, por que isso aconteceu? Porque o partido não era orgânico. Se você funcionar, e aí volto a dizer,
Se a cada R$1 você vai diminuir o custo que você vai ter com relação do fundo eleitoral do fundo partidário, que você vai ter que arranjar arrecadadores mesmo, pessoa física, eu, você, que acreditam naquele ideário para poder colocar o dinheiro do realzinho ali dentro do partido para que haja a contrapartida. E outra, com uma eleição geral você tendo aí, o maior cabo eleitoral que existe é vereador, que é quem pede voto, quem que vai para cima, isso, aquilo, outro. Se o vereador vai estar preocupado com a sua própria eleição, que da eleição mais difícil que tem é a de vereador, não é de deputado, não é de presidente da República, é de vereador, porque todo mundo é candidato, você ganha ou perde uma eleição, como no exemplo que eu dei aqui, de um voto, ou empata o número de votos ali. Você acha que o vereador vai estar preocupado com a sua própria eleição, ou eleger o deputado, ou o presidente, ou seja lá quem for? Vai aumentar o custo que você vai ter, porque aí você vai ter que dar tanto o dinheiro da eleição do cidadão ali, como o dinheiro para ele poder também pedir voto para os outros candidatos todos que vão estar tendo ali. Então, por isso que eu digo que é uma falácia essa história de dizer que vamos ter uma eleição mais barata se unificar os pleitos. Pois é, vamos abrir só um parêntese para eu agradecer ao senhor pelo presente. Olha só, o livro que o doutor Alain me presenteou aqui, Processo e Técnica Legislativa Municipal, Exercício Prático das Funções do Poder Legislativo. Muito obrigada pelo presente. E quem quiser adquirir, nas bancas de revista, não é isso, doutor Você Alain? encontra aqui em Itabuna, não tem livraria, né? Então, quem quer comprar o livrozinho, que não é caro, né? Você encontra ali naquela Banca Nordeste, na Praça Camacan. Tem lá, é só procurar a turma lá que você vai encontrar. Ou no Mercado Livre ou na Amazon, que você encontra um pouco mais caro. É mais barato você comprar ele fisicamente aqui, viu? Então, doutor, nós falamos aí dos candidatos, né, que vão utilizar a inteligência artificial em suas campanhas, das equipes de campanha. Agora vamos falar um pouquinho do eleitor, de quem está do outro lado, de quem ainda não decidiu, de quem vai se basear nessas imagens. É importante também ter um certo filtro para saber o que é real, o que não é real, né? O que é IA e um IA manipulador, um IA com fake news e o que é IA saudável. Você acha que isso é muito difícil para o eleitor, para a pessoa que não tem uma certa educação política, enfim, decidir e escolher? Porque quem está do outro lado vai ter que ter muito filtro para separar o joio do trigo, eu acho. Ô, Érica, vai precisar ter muito. E outra, viu? O povão, quem vota, não está nem aí ainda para a eleição. Não. Se você for ver pesquisa agora, qualquer pesquisa que você fizer agora nesse momento, vai dizer que apenas 20 ou 30% estão realmente sabendo quem vão votar, estão acompanhando o processo que está aí. Então, 30%. Mas você acha que com relação à inteligência artificial, esse pessoal não vai estar atento aí para saber, não, isso aqui agora não é perfil do meu candidato, isso aqui não é... vou avaliar isso melhor. Não definiu ainda o candidato. 70% não estão nem aí, estão preocupados com o dia a dia. É com o emprego, é o dinheiro, é a inflação, é a caristia, se vai ter picanha, não vai ter picanha. O povo está preocupado com isso. E olhe, nós vamos ter esse ano, antes das eleições, o quê? Já teve o carnaval que você viu, que se politizou só por causa dessa questão do tema aí do Lula na Sapucaí, que já virou até, já tem projeto de lei lá para evitar que se faça homenagem a pessoas vivas, porque ali foi dinheiro público que foi utilizado. Sim, ponto. Mas se utilizou o dinheiro público para todo mundo. Não foi aquela história de dizer, não, a escola de samba recebeu aquele dinheiro porque fez uma homenagem para Lula. Não. Se deu para a central das escolas de samba do Rio de Janeiro, não sei como é o nome daquele negócio lá, e ela distribuiu, cada escola ganhou a mesma quantidade de dinheiro, de verba que foi colocada ali. Então, tira essa questão de dizer que foi prática de abuso de poder, que o pessoal estava querendo dizer que era prática de abuso de poder por conta de terem utilizado verba pública para fazer autopromoção. Mas tudo bem, não tinha regulamentação. Já vai começar a ter, né? Justamente homenagens a pessoas vivas, né? Já está tramitando lá no Congresso, eu acredito que deva passar, talvez assim, se for político não pode, mas se for uma pessoa pública, tipo como fizeram de Silvio Santos, eu não vi ninguém falar mal, né, de quando a escola de samba homenageou Silvio Santos. Na verdade, várias personalidades, abrindo parênteses aqui, já foram homenageadas nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Mas político exercendo o cargo. Olha, daqui a pouco vão dizer que eu sou até bolsonarista, né? Porque eu tô, né? Mas eu não... Não é o nosso objetivo aqui, não. A gente vai falar de inteligência artificial. É isso, né? Mas é aquela história, tudo que é demais é sobra. Então, eu acho que realmente, no ano eleitoral, com um político que está no mandato, você chegar e fazer uma homenagem, não era a hora. Eu não faria. E eu acho que, do ponto de vista eleitoral, foi um tiro no pé.
foi um tiro no pé. Eu acho que teria outras formas... Não é à toa que dividiu tantas opiniões, né? À toa que aí que começou a ganhar mais força a inteligência artificial, lá por causa das conservas, né? Que o pessoal, cada um colocou você não viu suas todo mundo? famílias, né? Colocando, isso, e falando rapaz. que suas famílias estavam conservadas. Não, e volto ali dizer... ali foi justamente um erro até, porque a ideia do que se queria com relação àquilo ali era mostrar justamente que era uma embalagem que se vendia de uma coisa, mas que na verdade era outra coisa ali dentro, uma coisa podre, uma coisa que não presta, uma coisa que não estava nem conservada, estava mal conservada. A ideia que mas quando você tem que explicar uma coisa muitas vezes, você vê que não funcionou. A ideia era uma crítica a essa falsidade, a hipocrisia, né, de um determinado ramo da família, mas que se pegou aquilo ali como se fosse uma crítica geral ao conceito, vamos dizer assim, de família. É isso. E aí se bateu. Então, não funcionou de forma alguma aquilo ali, né? Pelo que se queria, que era justamente fazer com que o Lula ficasse mais próximo do segmento evangélico. Então, pessoal, gente, você que está aí do outro lado, se inscreva no podcast Fora do Script, ative o sininho de notificações, mande sua pergunta, tire suas dúvidas. Estamos aqui com o Dr. Alá para falar de inteligência artificial e só relembrando e reafirmando que não tem só o lado ruim, é legalizada, não é isso, Dr. Alá? A inteligência artificial veio para ficar, ajuda, é um instrumento realmente que pode ser braço direito de vários segmentos, inclusive o seu, o meu, não é isso? Não, eu uso muito a inteligência artificial. Eu também preciso usar. Eu não sei como seria meu dia a dia sem o uso da inteligência artificial. Agora a gente tem que usar de forma... né, dentro do que diz a regra e não fora da regra. Eu não vou usar a inteligência artificial para prejudicar alguém, para, né, criar uma história, um fato que não exista, né? Porque hoje em dia até você viu, teve juízes que já foram punidos pelo uso excessivo da inteligência artificial. Aumentou a produtividade dele enormemente e quando você olhar lá o bojo da sentença mesmo, cada loucura, até receita de bolo tinha dentro da negócio, porque rapaz, a inteligência artificial, que não é inteligente, que inteligente somos nós. Com certeza, né? Não substitui a criatividade, a mente humana. Ela não vai substitui. repetir ali, você que vai dar os parâmetros, ela vai colocar dentro dos seus parâmetros ali. Se você não dá parâmetros ou dá parâmetros amplos demais, ela vai ser ampla. Eu já vi colega meu, né, pedir um negócio lá e a IA criar jurisprudência. Quer dizer, jurisprudência, para quem não sabe, é decisão judicial, que embasa, você coloca ali na petição e aí o juiz se convence de algum fato por conta de uma decisão de um juízo que não existe, que a IA criou. Por quê? Porque ele não soube colocar nos parâmetros. Então, esse negócio de inteligência artificial pode se virar até burrice artificial, porque de inteligência somos nós que criamos a inteligência artificial. Então, e vocês que vão trabalhar nas campanhas eleitorais, utilize a inteligência artificial com inteligência. Isso é redundante, mas isso. Mas realmente, não é isso que a gente quer dizer, né? Use com inteligência, não use para manipular, não use para mudar situações que não existam e que o eleitor tenha toda a liberdade, já que estamos em um processo democrático, de escolher quem ele quer, sem realmente se deparar com aquelas situações, poxa, meu candidato estava aqui fazendo isso e tudo, e muitas coisas que não existem. E realmente vai ser uma briga, o pessoal vai ter que se preparar, porque vai haver muitas situações iguais como essas, né? Como essa que o senhor citou aí das cestas básicas, né? E como outras situações até mais graves. Vai. E você vai ver, essa vai ser uma eleição, né, que vai se utilizar muito das redes sociais. E nas redes sociais já vem sendo usada desde a última eleição. A rede social foi amplamente utilizada por candidatos. E não vai ser diferente agora, Érica, porque é mais barato, é mais fácil. É mais barato, é mais rápido também, né? Tem a questão da instantaneidade da rede social. E agora, a rede social com a inteligência artificial acaba tendo um acesso melhor aos eleitores. Não é aquela história. E vão criar artifícios para prender, que você mesmo sabe, né? O público mais jovem fica de 10 a 15 segundos apenas preso em alguma peça. Então, você tem que criar formas de segurar para ele ir um vídeo até o fim e pegar a mensagem. Então, olhe bem,
aí você acha que não vão usar e abusar de inteligência artificial para tentar prender a pessoa nessas coisinhas aí? Florear aquela imagem, como o senhor falou assim, de uma entrega, da presença do candidato em algum lugar e tudo. Agora, o que não pode acontecer, como o senhor falou mesmo, é uma coisa que envolva família, que envolva injúria, desacato e coisas parecidas que vinham aí acabar desonrando e prejudicando a imagem da pessoa, fazendo até com que perca o direito, né, de participar do processo eleitoral aí. Não, o pior é o ganhar e não levar. Que pode acontecer. Se Por conta da IA? Oxê, se a pessoa usar o fake news, o deepfake e outras formas aí ilegais e irregulares, ganhar a campanha e se descobrir que ele se utilizou da prática de abuso justamente em cima disso aí, tá lá previsto na legislação. Ele pode, não, se ficar na multa, ótimo. O problema é quando vai além e aí a pessoa pode perder o mandato. Pois é, tem uma pergunta aqui do Quintino Frois, ele falou, quais são os meios que eu posso checar quais são os meios que eu posso checar para saber se aquela mensagem, né, publicada pelos meios sociais é verdadeira? Aquilo que a gente falou no começo, tu tá lá na Rússia até descobrir, a campanha já acabou, mas existe uma forma de saber que de fato que aquilo partiu de um mecanismo de inteligência artificial? A pergunta aí do Quintino Frois. Obrigada, Quintino, pela participação. Quintino, olhe bem, saber é aquela história, a gente tem que, infelizmente, não acreditar de primeira em tudo que é publicado. Tem a questão de ver os dois lados, você até conhecer o histórico do político, é importante, né? Checar para poder ver o que é, se houve ou não houve manipulação. Infelizmente, né, eu vejo muita gente criticar a TV aberta, né? Porque saiu, vamos lá na Record, saiu na Globo, saiu isso e aquilo outro, mas gente... Record, Globo, SBT, Bandeirantes, a TV aberta de um modo geral, ela checa, ela tem responsabilidade em cima daquilo que ela coloca no ar. Né? O que às vezes é que as pessoas... mas eu vi determinado comentário. Tem comentaristas que são responsáveis pelo aquilo que ele comenta. Eu aqui, sendo entrevistado por Dona Érica, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Não é o podcast fora do script que vai ser responsabilizado pelo aquilo que eu vier a falar aqui. É uma opinião que eu estou falando. Agora, ela, se ler um editorial aqui, apresentar uma matéria daí já é coisa que é a opinião do meio de comunicação. Aí é diferente. É isso que às vezes as pessoas não fazem. E aquilo que meu pai fazia, que a turma hoje não gosta mais de fazer. Pegar e assistir mais de um jornal. Né? Começa lá, assiste o da Globo, depois vai para o da Band, depois vai para comparar, ver e filtrar e você ter sua própria opinião. Aí você acha que o eleitor ele consegue ter um discernimento, um filtro e saber que aquilo ali é uma inteligência artificial fraudulenta, não é isso? É isso. Eu acredito que aí facilita, que é o que o nosso teleouvinte aí... O Quintino perguntou quais são os meios que ele pode chegar se a mensagem de fato é verdadeira ou é manipuladora. É justamente isso aí. É você, primeiro desconfiar de tudo que você vê. Principalmente quando foi imagem, que muita gente dá pra ver que é inteligência artificial. Dá pra ver. Tem coisa que não dá, não, viu? Será? Não, mas eu acho que tem coisas que são muito parecidas ali com a pessoa. Mas olha bem, tem coisas que tá até dentro do contexto. Tem alguns detalhes que dá pra você ver que são manipulados. Não, você acha que tem umas que são grosseiras. Isso aí mas tem outras que dá pra você ver. Ali não é fulana, ali não é... Mas tem outras que são muito bem feitas, né? Feitas, que você realmente se pega. Aí você tem que checar. O que eu recomendo, Quintino, é você não repasse logo de primeira. Nunca repassar. Não se indigne logo de primeira. E é como o senhor falou, quem repassa é que acaba sendo penalizado. É importante pode ser penalizado, sim. Agora, é tão difícil descobrir quem foi que criou essa inteligência artificial lá, não sei aonde. É por isso que eu digo, se é difícil pra gente, é difícil, porque as campanhas tem até gente que contrata hacker até pra poder tentar futucar, ver, vamos pegar o IP, isso e aquilo outro, mas não consegue. Gente, invadiram o Pentágono. Você acha que um hacker que invadiu o Pentágono quiser, e tem até, muito se fala da questão da eleição americana, norte-americana, nos Estados Unidos, que é uma das eleições, né? Mas que houve uma interferência grande, tanto da Rússia como da China, se utilizando de robôs, se utilizando de hackers, para poder tentar manipular o resultado da eleição. Se isso acontece lá nos Estados Unidos, você acha que é difícil que isso venha acontecer aqui no Brasil? E olha que eu não estou falando aqui nem da questão da urna eletrônica, que é outra polêmica que colocam. Eu acredito fielmente na urna eletrônica. Ela não é invadido o sistema nosso. Nós somos exemplo
para o mundo. Aí o pessoal diz assim, mas porque se é tão bom assim... De processo mais moderno, né? O Brasil, exatamente, né? Por que não usa nos Estados Unidos, por exemplo? Porque os Estados Unidos, cada estado tem sua própria legislação. E tem estados nos Estados Unidos que usam urna eletrônica. Agora, doutor, lá a gente ouve muito pessoal, não, ali dá para manipular, não dá pegar, como. tirar o e sistema botar. É fechado. Ali dá para fazer, sempre tem um jeitinho. Não tem jeitinho. Olha lá. Muito isso, tanto das pessoas na rua quando a gente está cobrindo as eleições. Mas aí eu vou. Todo ano, você sabia que o TSE abre um concurso para hackers do mundo inteiro, ver se conseguem entrar no sistema, e ninguém até hoje conseguiu entrar no sistema. Porque, gente, se o sistema fosse aberto, é uma coisa. Aí o pessoal diz, mas na hora de fazer a totalização, por que não faz a impressão do voto? Primeiro que o voto já é impresso. Quando você termina a votação, tem uma coisinha que ele chama ali de boletim de urna, que ele imprime, ele puxa a quantidade de votos, a localidade, tudo mais. E aquilo ali é guardado pela justiça, porque se houver alguém dizendo, não, eu quero que reconte os votos, tranquilo, se reconta, é possível você ter recontagem de voto. É possível. Se você tem aquele boletim de urna, vai junto. Não tem o disquete, você puxa, que não é mais nem disquete, é o cartão, né? Como eu tô antigo, o disquete. Você puxa o cartão. Antes realmente era um disquete. O cartão, você tira o cartão de memória, bota no envelope, tá ali. Tem fiscal de todos os partidos que estão ali, estão assistindo, né? Bota aquilo ali, puxa a zerésima, que é antes de iniciar o sistema de votação, tem um boletim de urna que é emitido, chamado zerésima, mostrando que todos os candidatos tiveram 0 voto, está ali guardado. Se você, representante do partido, quiser uma cópia, na hora, o presidente da sessão pode lhe dar ali, né? E aí, determinada a eleição, votou todo mundo, aí puxa o boletim de urna com o resultado. Se você também, fiscal, quiser ali, eu já cansei de fazer apuração paralela, para a gente poder chegar, antes de sair o resultado oficial, a gente já saber quem é que está eleito vereador, quem está eleito prefeito e tal, justamente com os boletins de urna, né, saído lá. Então você tem aquilo ali. Aí, se o resultado dali não bater com o resultado que é divulgado, você com os boletins de urna na mão ali, você pode contestar a eleição. Já teve casos aqui no Brasil, só que não foram para frente. Por quê? Porque depois se viu que não ficou faltando um boletim, ficou faltando um negócio para poder juntar e colocar ali no negócio. Então, gente, o nosso sistema, a gente tem aquela história da síndrome do cachorro vira-lata. Sempre o do vizinho ou de outro país é melhor do que o nosso. O sistema nosso é um sistema maravilhoso, está aí já há 30 anos funcionando. Nunca uma eleição no Brasil foi questionada. Nunca. E você tem gente aí de outros organismos internacionais que vêm para o Brasil acompanhar as eleições, e todas as eleições aqui são lisas, seguras, né? Ocorrem de forma, né, correta. Aí agora aquele que achava que eu era bolsonarista já vai dizer que eu sou lulista. Não só por conta disso aí, né? Então, tá bom, doutora. Vamos encerrar aqui nosso podcast. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Para mim foi um prazer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Né? Vamos deixar bem claro que a IA é muito bem-vinda, veio para ficar, mas vamos utilizar para fazer campanhas boas, campanhas aí, né, que sejam inclusive referência, não é isso, para outros países. E vamos aguardar, a eleição está chegando. Tá perto, tá pertinho. O problema é que temos Copa do Mundo, o povo só vai se ligar, Érica, na questão da campanha, da política, da IA, se está usando ou não está usando, depois da Copa do Mundo. Até... Escreva o que eu estou dizendo. O coração lá do futebol, verde e amarelo, a torcida pela seleção vai falar mais alto. Se você for fazer qualquer pesquisa agora, vai dar 70% mais ou menos de indecisos. Quem não sabe, está aguardando para poder ver. Aí o povo está preocupado com o dia a dia, matar a fome. Aí você tem Copa do Mundo pela frente ainda aí. Depois da Copa do Mundo é que você vai começar a pensar em como é, como deixou de ser. Copa do Mundo esse ano eu nem sei como é que ficou. Acho que vai ser lá para final de julho. Acho que é isso, justamente nesse período, Ju. E é justamente o período a gente vai começar a campanha, que as convenções é nesse período aí. Aí a partir de agosto, depois das convenções, começa a campanha. E aí você vai ter justamente agosto, setembro, e aí pau, come até dia, acho que é 4 ou é 5 de outubro, né? 5 de outubro aí, as eleições. E aí vamos saber como é que vai ser o futuro do nosso país. Isso é o que é mais importante, que seja um futuro aí, né, democrático, que as pessoas escolham realmente, né, os seus candidatos de forma democrática. Deixa uma mensagem para o pessoal que gosta de inteligência artificial, que acompanha, que utiliza pouco, né, desse instrumento. O que a gente fala é justamente aquilo que, como o Quirino falou e perguntou, tenham cautela.
muita cautela com o que você vê, com o que é colocado, e não é apenas no período da campanha. Esse período que nós estamos vivendo agora, que é o da pré-campanha, também é importante, porque é a partir de agora que começa a se formar a consciência, principalmente para você que está indeciso ainda. Não se deixe levar apenas pela embalagem bonita criada pela inteligência artificial. Observe o conteúdo do que está sendo colocado, do que está sendo discutido. Lembre-se, não é apenas a questão da simpatia. Não faça como muitos aí que escolhem um candidato como se fosse escolher o marido, a esposa. Não, eu não quero carinho, eu não quero atenção, eu quero competência daquela pessoa que vai gerir os nossos destinos pelos próximos 4 anos. Essa é a eleição mais importante que existe, porque não é a eleição apenas daqui do seu município, do seu quintal, é a eleição do nosso país. Os rumos da economia, se vai bem ou se vai mal, geração de emprego e renda, segurança pública, saúde, né? Tudo isso se define através dessa eleição que nós vamos estar vendo agora em outubro. Então, cautela, caldo de galinha não faz mal a ninguém, verifiquem sempre a informação, chequem, não tenham preguiça nesse momento daquela embalagem bonita que está sendo apresentada ali naquele momento para você. Tente, pense e pense bastante, porque é o seu futuro que está em jogo. Ok, muito obrigada. E eu fico por aqui. A qualquer momento a gente retorna com mais um episódio do Fora do Script. Muito obrigada a vocês internautas que participaram, que mandaram perguntas aqui, que elogiaram aqui. A Raquel Veloso parabenizou aqui, tá bom? Pelo trabalho, pela entrevista, né? Ótimo tema, Érica, bastante oportuno. Parabéns. Parabéns ao doutor Alá aqui, que esclareceu, né? De forma muito clara, de forma muito, né? Enfim, dinâmica aqui pra gente a importância da inteligência artificial e os cuidados, né, que as pessoas devem ter ao utilizar a IA, que está em alta, tá bom? A qualquer momento eu tô de volta com mais um Fora do Script. Obrigada aí pela companhia de vocês. Até lá!